Vamos falar agora de Botafogo, porque amanhã Botafogo já enfrenta o Internacional, o jogo vai ser no Beira-Rio. Lembrando, Botafogo tá ali, ó, entre os 4 primeiros colocados e quer ficar lá. Camila Barbieri é que conta pra gente as últimas do Fogão. Tudo bem, Camila? Oi, Escobar, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o Botafogo treinou hoje pela manhã aqui no CT, está almoçando agora toda a delegação e na sequência ele segue em viagem rumo a Porto Alegre para esse jogo de amanhã, viu? E o David Ancelotti tem uma questão a ser resolvida na lateral esquerda. Isso porque o cuiabano está suspenso, o Alex Telles com dores no joelho e o Marçal com dores musculares são tratados como dúvida, viu? Ainda não saiu a lista de relacionados para a gente saber se eles terão condições de viajar. Nesse caso, se eles não tiverem condições, o David Ricardo acaba sendo uma opção improvisada, né? Ele que é zagueiro, na lateral esquerda. Caio Pantaleão, esse também é dúvida, ele se machucou o joelho na partida contra o Bahia, fez exame, ainda não saiu o resultado, pelo menos a gente ainda não sabe, né, a situação da lesão dele, mas acreditamos que ele não terá condição de ir para esse jogo. Retornos, Matheus Martins volta de suspensão e o Joaquim Correia, recuperado de lesão muscular, voltou a treinar ontem e deve viajar com a delegação. Escobar. Pois é, né, Camila? A vida do Ancelotinho não tá fácil não, né? Toda hora tem jogador machucado, é suspensão. Difícil escalar o time desse jeito, né? Minha solidariedade a você, Ancelotinho. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço pra você. Botafogo, pela primeira vez, chega na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Derrotou o Bahia. O Grafa comentou essa partida ontem e conta tudo aqui pra gente, Grafa. É isso aí, né? O Botafogo... O Bahia até começou melhor no jogo. Os primeiros 10 minutos o Bahia conseguiu ter uma posse de bola no campo do Botafogo, conseguiu criar algumas ações, assim, situações, não chances de gol, situações. Mas a partir da saída do Juba do jogo, né? O Juba se lesiona, né? Se lesiona o adutor. No lance que ele dá uma escorregada, assim, ele abre um pouco mais a perna. A partir desse momento o Bahia se desajustou em campo, né? Entrou o jogador na vaga dele, Vou recordar o nome dele que entrou, só que aí o Vitinho começou a jogar pelo lado direito. O Vitinho teve muito espaço pelo lado direito, um jogador de muita profundidade, de muito dinamismo. Conseguiu as melhores ações e ele encontra o jogador do Botafogo vindo de trás, numa jogada onde o time do Bahia não conseguiu marcar o giro de bola, a troca de setores de bola do Botafogo, conseguiu o gol. E no começo do segundo tempo, o Botafogo vai com a vantagem para o intervalo. Na volta, o Rogério faz 2 substituições para mudar a dinâmica da equipe, melhorar a equipe. Teve essa bola na trave no finalzinho do primeiro tempo. Aí toma o gol com 28 segundos de jogo, né? Aí desarticulou bastante o Bahia. E a partir desse momento, o Botafogo também não quis mais jogo, né? Não quis jogar, não quis matar o jogo. Aí teve a expulsão do Bahia, né? A expulsão do jogador do Bahia por tentar cavar um pênalti, o árbitro interpretou como simulação dele. E o Botafogo não conseguiu matar o jogo, deixou o jogo vivo, né? Que o Bahia consegue o gol de falta, uma bola desviada aí na cobrança do Nestor, né? Que entra no intervalo, o Nestor faz a cobrança, consegue esse gol. E aí o lance da expulsão, né? Onde o Botafogo poderia, a partir desse momento, matar o jogo, marcar o terceiro gol, tentar matar o Bahia, deixou o Bahia vivo no jogo, mas o Bahia não conseguiu o empate e acabou saindo derrotado de campo. O Rogério, no final, na coletiva, falou que o Bahia não conseguiu competir fisicamente contra o Botafogo no Newton Santos ontem à noite. Já vi só a entrevista que o Rogério tinha dado depois do jogo, né, do Bahia, falando que o Bahia é um time, e eu concordo com ele, realmente o Bahia é um time que gosta de ter posse de bola, bola no chão, jogar assim. Ontem não conseguiu. Ontem jogou num campo propício para isso, né? Deveria ter feito muito melhor. Agora, eu vou falar do Cuiabano, né? Mais uma vez o Cuiabano. Como o Cuiabano ele chega no ataque, como ele faz jogadas de ataque, né? O Cuiabano é um jogador intenso, um negócio muito desse atleta. Os laterais do Botafogo, exatamente. Agora o Cuiabano chegou ali e finalizou para o gol do Botafogo, assim, um jogador realmente, o gol do Jefinho, um jogador realmente que faz uma diferença enorme. As laterais do Botafogo são muito boas, né? À toa que um já está na seleção, o Alex Telles, se eu não me engano, está machucado, mas é um jogador também a nível de seleção, o próprio Cuiabano, um grande jogador, de fato... Marçal, quando entra, Marçal também, quando faz a diferença, inclusive tem feito gols, né? Realmente... Cara, o Botafogo tem momentos nos jogos, tem sido raro ver o Botafogo ser assim constante por 90 minutos, né? Mas ele tem momentos, até quando perde contra o Fluminense domingo, ele tem momentos nos jogos muito bons, cara.
de jogo bem jogado, bem construído. E outros muito ruins E também. outros muito ruins. Então, Um a mais contra o Bahia ontem, e o time não estava seguro, e o Bahia começou a crescer no Mas jogo com a não te menos. passa a sensação de desperdício, assim, que, pô, o Botafogo tem time, tem bola, mas foi uma temporada que pode terminar com vaga na Libertadores, mas desperdiçada, assim, de eliminações muito precoces. Enfim, eu acho que é um time que dá sinais que poderia ter tido mais nessa temporada. Sim, por isso a resposta também é da arquibancada. Por isso que o torcedor repara que o time perdeu a confiança e acredita pouco. A arquibancada hoje, vazia do Botafogo, é o espelho dessa falta de confiança, cara. Que os jogadores acabam... Olha os últimos jogos, ó. Ontem, menos de 9 mil pessoas. Para um jogo desse tamanho, pesado. cara, confronto diretaço. Menos de 9 mil pessoas. 8.059 presentes ontem. Contra o Galo, 11.816. Mas aí me desculpa o que eu vou falar, mas é uma vergonha o torcedor do Botafogo, né? Torcedor do Botafogo, o time do jeito que tá, o time... ano passado teve um ano realmente glorioso pro Botafogo. Eu lembro que eu fui na final da Recopa, no jogo de volta entre Botafogo e Racing, e o estádio não estava completamente lotado. Não estava completamente lotado, como deveria estar, o time apoiando. Então, assim, já vem de antes. Agora, dessa maneira, um clube como o Botafogo, um clube que vem de títulos e conquistas tão importantes, um time que está brigando para chegar na Libertadores, ano que vem, de forma direta, vaga na Libertadores, jogando um jogo de confronto direto e ter tão pouca gente, acho que o torcedor do Botafogo, acho que ele tem que olhar e falar assim, irmão, a gente tem que fazer mais pelo nosso clube também, tem que entender o momento do que passa os jogadores, é um momento diferente. Sabe, nem sempre vai ganhar. O clube briga para todo ano estar ali entre as cabeças e poder vencer, mas esse ano disputou títulos. Né? Acabou perdendo, mas disputou títulos. Aí você pega um jogo contra o Fluminense, por exemplo, que era 9 jogos que o Fluminense não vencia. Né? A torcida do Botafogo até lotou a parte dela no Maracanã, mas 9 jogos que não vencia. Então, assim, é um clube, é um time bom, um time que está num processo ainda de conhecimento do novo treinador, mas de que tem um passado de glória, passado muito recente de glórias para o time, para o torcedor largar de mão como largou. Acho que é uma média vergonha. de público do Botafogo no Campeonato Brasileiro só é superior à do Juventude, do Mirassol e do Bragantino. A gente está falando do atual campeão brasileiro e da América. O Botafogo tem uma média de público de 14.125. E ela só é superior à do Juventude, 7.948, do Mirassol e do Bragantino. Em ocupação de estádio, em percentual de ocupação de estádio, deve ser menor ainda, pelo tamanho do Engenhão. Estou falando em números totais. O Flamengo lidera a média de público, com 55.140. O Corinthians, mesmo com esse campeonato brasileiro horroroso e sem vencer em casa desde maio, hein? Sendo o terceiro pior mandante do campeonato. Tem a segunda melhor média, de 40.558, média do Corinthians, de 40.558. Aí vem Cruzeiro, 39.818. Bahia, excelente média do Bahia nesse ano, 37.908. E São Paulo, 35.411. Palmeiras, 33.000. E Ceará. São os times com média superior a 30 mil. E o Fluminense está com uma média boa, de 26 mil torcedores, 215 por jogo. Agora, se a nossa média é alta, né, nesse ano de 25 mil, e tem tudo para bater um recorde esse ano de público do campeonato, a gente está vendo alguns públicos, algumas torcidas começarem a abandonar mesmo seus clubes. O São Paulo teve na segunda-feira o seu menor público desde 2019. O Inter, como eu disse, fez um esforço danado para colocar a gente no Beira-Rio, não conseguiu. Botafogo levou um público muito pequeno ontem ao Newton Santos. Então, a ver como será essa reta final, se compromete esse ânimo que a gente tem de chegar numa... Fortaleza tem tido públicos baixos. Fortaleza tem tido públicos muito baixos Castelão também. Né? O Sport já caiu e até que tem levado... Esse foi o público maior da quarta-feira, né? Em Palmeiras e Vasco, 34 mil. Foi o maior público ontem, um bom público. Da quarta, da rodada vai ser sem dúvida hoje. Vai ser hoje, sem dúvida. Mais de 70 mil pessoas. Santos e Grêmio também um público baixo, confronto direto, um público baixo, né? Então, assim, algumas torcidas meio que estão abandonando seus times nessa reta final. O Santos, quando joga em São Paulo, no Morumbi, por exemplo, o Santos ele tem enchido.
Inclusive, eu acho que eu vi algo dizendo que o Santos voltaria a jogar no Morumbi. E quando joga no Morumbi, ele coloca lá 40, 50 mil pessoas no Morumbi. Jogando em casa, jogando na Vila Belmiro, quando não tá o Neymar, principalmente, tende a cair o público. Em campo, você fala do Neymar. Exatamente, em campo, quando tá Neymar em campo. Pô, e até o Mirassol me decepciona, cara. A cidade de Mirassol me decepciona com só 4 mil pra ver o Bragantino, né? A festa foi bonita, de fogos, mas, pô, cara, a campanha do Mirassol, histórica, cara. Histórica. E a cidade não tem conseguido levar também públicos quando gigantes não por lá jogam. A gente teve ontem 4 mil pessoas para ver o duelo contra o Bragantino. Vou mostrar aqui que o David Ancelotti falou sobre o G4 e o Rogério Ceni sobre a apatia do Bahia ontem no Newton. È una vittoria importante, sì, un confronto diretto. Acho que jogamos bem na primeira etapa, jogamos sobretudo uma boa fase defensiva que nos permitiu recuperar muitas bolas e para ele não ter controle, que é um time que tem técnica, que tem capacidade de manter a bola. Então fazemos bem isso e agora estamos na briga. É uma vitória importante, mas estamos no G4, temos que ficar no G4 e isso passa por ter mais continuidade. E agora temos um jogo com muito pouca recuperação, com muitos problemas, que vai ser difícil e temos que focar-nos nesse jogo que vai vir no sábado, já às 6h30. Deve ter muita gente no campeonato que venceu também 3 partidas somente fora de casa. Mas eu não consigo te explicar racionalmente o porquê do comportamental ser tão diferente num jogo que era praticamente hoje num campo neutro, né? Porque não tinha, sei lá, eu não sei qual foi o público, mas 8 mil, né? Pouco público, um estádio bom, que oferece boas condições de jogo pra gente, né? Mas a gente não consegue. Com a saída do Juba, a gente sofreu um pouco mais até o fim do primeiro tempo. Eu não consigo entender o porquê a gente não consegue competir tão parelho como foi no último jogo, sabe? Nós pegamos o time que mais compete no Brasil, na minha opinião, que é o Palmeiras, e nós jogamos minimamente de igual para igual com eles no jogo passado. Claro que tem o cansaço, tem tudo isso, logicamente, eu entendo, né? A viagem, cansaço, mas nós não conseguimos sequer jogar 50% na parte competitiva daquilo que nós fomos contra o Palmeiras, né? E por isso o resultado, ele no primeiro tempo, principalmente, é um resultado ruim. Tá afiado o Ceni, hein? Corneta a tática do Abel. Não, ele corneta o time dele. Corneta o time dele. Usou uma forma para dizer que estádio vazio, ninguém campo neutro. Campo neutro. Tá afiado, hein, cara? Tá afiado o mito, hein? Tá afiado. O Botafogo aqui não tá afiado... Gostamos, viu, Rogério? Continue. O Botafogo aqui não tá afiado no duelo contra a elite. O desempenho do Botafogo contra os times do G6 teve ontem a primeira e única vitória. Ele empatou com o Palmeiras, 0-0. Jogou bem, inclusive, mas empatou na abertura do campeonato. Foi atropelado pelo Cruzeiro, perdeu a volta para o Palmeiras, já tinha perdido na ida para o Bahia, fez um bom empate com o Flamengo no Maracanã, empatou com o Mirassol. Tem uma vitória só. Me parece que para seguir ali com essas pretensões de G4, de parte de cima, ele vai ter que melhorar o desempenho dele contra a elite, né? Mas se você olhar a campanha do Botafogo, ou não vamos falar de campanha, nem vamos falar de desempenho técnico do time, vamos falar de posição. Uma 4ª colocação num campeonato brasileiro deveria, no mínimo, gerar um pouquinho mais de ambiente positivo, atrair torcedor, mobilizar. Eu estou noutra página, não estou na mesma que o Felipe, não. Eu não sei se valeria a pena você culpar tanto o consumidor, né, o torcedor, por essa ausência, não. Tem que ter alguma explicação, cara. Não sei se é custo, não sei se tem a ver com algum tipo de questão logística, se tem alguma coisa a ver. Não sei qual é a explicação. Não, a gente sabe que... Mas culpar o torcedor do Botafogo, cara? Não, mas assim... A questão não é culpar, é uma constatação que é uma falta de mobilização. O Botafogo é um time grande, vergonha pô. Do torcedor? Não, mas pra mim é vergonhoso. Pra mim é vergonhoso o clube grande do Botafogo. Eu, por exemplo, se eu fosse torcedor do Botafogo, né, e eu chegasse em casa, porque de repente eu trabalho, não posso... tem 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 9 mil pessoas, assim, no estádio completamente vazio, eu sentiria vergonha. De fato, eu sentiria vergonha. Mas tem que ter alguma explicação, então, assim, Felipe. Não, sempre tem uma explicação. Mas também tem que ter uma explicação de por que o cara não quer ir. Por que o cara não quer ir? Porque o time não tá bem. O time não tá bem, tá brigando pelo G4, pô. Tá brigando pela... Não sei, cara. Se abre um restaurante e não aparece ninguém, a culpa é do consumidor. Eu fecho não, mas peraí, esse mesmo... Cara, olha só.
o Corinthians está na segunda página da tabela, é o 13º colocado, não ganha um jogo em casa desde maio. E a média de público do Corinthians é 40 mil por jogo. O Botafogo é o 4º colocado, cara, é o atual campeão. E a torcida sumiu do estádio, cara. Não tem outra explicação? O fato do Botafogo só ter público... Não, claro, o momento do Botafogo é ruim, é de incerteza, é ruim, mas a torcida também está indo pouco ao jogo, cara. O fato dele só ter média de público superior à Juventude, Bragantino e Mirassol, eu acho impactante, cara. Acho impactante. Você passa o sinal de que você só vai na boa, só quando o time está brigando na parte brigando por título. Será que a gente não está olhando demais para o torcedor? Será que não é um contexto de um clube que se organizou mal para a temporada, que criou uma expectativa não correspondida? Claro, e ainda assim está em quarto. Que tecnicamente não se estabiliza, que oferece um espetáculo que não está à altura do que se imaginava. O São Paulo também tem 35 mil de média. Então, assim, eu não estou dizendo que o torcedor é o culpado do momento do Botafogo. Óbvio que não, mas, assim, é só uma constatação. Não. Tá indo pouca gente. Em momento algum eu estou falando que o torcedor é o culpado pelo momento do clube. Eu estou falando que é uma vergonha o torcedor não estar nesse momento com o clube, com os jogadores. Até porque você tem um novo treinador, vários jogadores foram embora do Botafogo e não é fácil chegar um jogador como aconteceu no ano passado. Chegou jogadores. Esse é um fator. Pode ser mas não pode abandonar o time no momento que ele mais precisa. Porque quando tá ganhando, tá tranquilo. Aí o pessoal, rapaziada, vai mesmo no estádio mesmo, tá ganhando e tal. Agora, esse é o momento que precisa do torcedor, do verdadeiro torcedor, de estar lá, tá apoiando o time. E outra, é um momento que, em outros momentos, o Botafogo estaria brigando para não cair para a segunda divisão. A gente tá falando de alguns anos atrás. Então, depois da chegada do Texel, depois da mudança completamente, o Botafogo tá no momento ruim, brigando pelo G4. Não pode ficar... Esse nível não pode. O torcedor tem que fazer melhor. Eu acho que a expectativa também é do torcedor. O Vasco tem média de público. O Vasco. A situação do Vasco, muito pior que a do Botafogo. Exatamente. Muito pior. E o Vasco está com uma média de público de mandante de 20.152, cara. Nesse caso, André, se o Botafogo, em termos de torcida, tem sido um exemplo do que não fazer, o Vasco é um exemplo do que deve fazer. Um exemplo realmente de torcida apaixonada, que está no momento bom. No caso, nos últimos anos, momento ruim, né? Está ali com o clube, segurando o clube. Por isso que o Vasco é considerado por muitos ainda um gigante, mais por causa da sua torcida. Mais por causa da sua torcida, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Mais por causa da sua torcida, o Vasco consegue segurar um Flamengo no Maracanã. Sabe, assim, de fato, a torcida do Vasco tem feito uma diferença enorme pro bem. Sem falar do quanto é feio ver o estádio grande feio. Daquele vazio, né? Feio pra caramba, né, cara? O Rogério Ceni, essa frase... O Rogério Ceni gosta, o visitante gosta. Neutro, né? O visitante gosta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.